conferência de hoje intitula-se O Homem por Trás da Máscara, porque queremos descobrir quem é o homem por trás das cenas, que vai desempenhar um papel principal nos eventos antes da volta de Cristo. E o livro de Daniel nos dá muita informação sobre este assunto. E, de fato, o livro de Daniel, como já dissemos, funciona como uma referência para o livro de Apocalipse. E a profecia que vamos estudar hoje é uma profecia que atua como uma chave para a interpretação do livro de Apocalipse. Novamente, eu gostaria de lembrar vocês do nosso pequeno dicionário de termos proféticos. Roupas brancas são justiça, som de trombetas é um símbolo de guerra, também de juízo, prostituição significa idolatria, ser infiel a Deus, água ou oceano equivale a nações, Apocalipse 17:5. A mulher, vocês vão se lembrar, é a igreja. Sião é o povo de Deus. E hoje vamos falar sobre chifres e reis e reinos. E vamos ver por nós mesmos essas definições. E também, é claro, a rocha, que é Jesus. Há muitos textos que indicam isso. Portanto, vejamos esta visão de Daniel. É uma das visões mais espetaculares da Bíblia. Ela é realmente espantosa. Na verdade, ela é quase amedrontadora. No primeiro ano do rei Belsazar de Babilônia, assim que esta visão ocorre quase que no final do período babilônico, teve Daniel um sonho. Portanto, não foi o rei que teve um sonho desta vez, mas Daniel. E, obviamente, ele vai nos dar mais detalhes do que o rei em sua visão prévia, a qual foi como que um ABC da profecia. Teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama e escreveu logo o sonho. Ele vai explicar, não temos que adivinhar nada sobre isso. Daniel 7, versos 2 e 3. Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos... O que era mesmo isso? Guerra. Ventos do céu agitavam o mar grande. Então havia uma guerra entre as nações. E 4 animais grandes, ou seja, reinos, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Eles eram diferentes uns dos outros. Daniel 7, versos 2 e 3. Assim, vamos apenas ter certeza que está tudo claro. Os símbolos proféticos da Bíblia, lembram-se? O mar são povos, nações, multidões, Apocalipse 17:15. E o vento dissemos que é guerra, e bestas são reinos, Daniel 7:17. Vamos ler estes textos para que fique tudo absolutamente claro. Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos e nações e multidões e línguas. Portanto, este é o primeiro símbolo. Vamos até Jeremias para ver o que podemos encontrar ali. Jeremias 49:36. E trareis sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Verso 37. E farei com que Elão tema diante dos seus inimigos. Agora, chamamos isso de paralelismo hebreu. Algo é explicado de uma maneira e depois repetido de outra. E dessa forma os símbolos são explicados. Eles se explicam a si mesmos. Portanto, os 4 ventos, os que dispersam Elão, significa que Elão temerá diante dos seus inimigos. Haverá guerra. E diante dos que procuram a sua morte, farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei sobre eles a espada, a guerra, até que venha consumi-los. Então temos aqui o paralelismo, para ver que o mar equivale às nações e o vento equivale às guerras. Daniel 7:17. Estes grandes animais são 4 computadores em Bruxelas. Não diz nada disso. Diz, estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, 4 reinos que virão e são descritos como animais.
ou bestas. 17:23. O quarto animal será o quarto reino na terra. Portanto, esta é a definição bíblica. Não podemos interpretar estes símbolos de nenhuma outra maneira a não ser como a Bíblia diz. Assim, os quatro animais são quatro reinos que se levantarão da terra. E agora podemos olhar para os reinos e descobrir para onde ir. O primeiro era como leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e foi posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel 7, verso 4. Agora, o primeiro reino que nós tínhamos em Daniel capítulo 2, a cabeça de ouro, Daniel a identificou como sendo Babilônia. A primeira besta que nós vemos aqui é o leão com asas de águia, que a propósito era o símbolo, um dos símbolos de Babilônia. E o que é fascinante aqui é que fizeram com que este animal ficasse em pé como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. Este é um reino que exalta o lado humano acima de Deus. Esta é a apostasia máxima contra Deus, colocando o homem no lugar onde Deus deveria estar. E veremos, à medida que continuamos nesta série, que os eventos do fim também culminam com este mesmo assunto. O homem sendo colocado no lugar onde o divino deveria estar. Portanto, Bab-El, como eu já lhes disse, Babel, Bab é portal e El é Deus, portal de Deus, um outro caminho para Deus. Um outro caminho, outro além do caminho que foi prescrito e encontramos na Bíblia. Assim, aqui está este poder que se levantará e representa a Babilônia, em paralelo com a cabeça de ouro, 605 a 539 a.C. Vamos dar uma vista de olhos em relação ao simbolismo. Jeremias 4, verso 7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do teu lugar para fazer da tua terra uma desolação. O profeta está falando de Jerusalém, Israel, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Este leão a que se refere ao reino de Nabucodonosor. Babilônia, que estava por vir, e Jeremias aplica o símbolo do leão à Babilônia. Portanto, o primeiro reino é Babilônia. Aqui está um símbolo que era usado em Babilônia. Você pode ver que o leão com asas de águia é parte desse simbolismo. Aqui está outro relevo. E aí, de novo, se pode ver o leão com asas de águia. Símbolos de Babilônia. Assim que a arqueologia confirma que este era o símbolo que era usado, assim não precisamos nem adivinhar o que está acontecendo. A Bíblia nos dá um bom começo. Daniel, capítulo 2, começou com Babilônia, e Daniel, capítulo 7, começa com Babilônia. E eis aqui o segundo animal. Substitua isso por outra palavra, reino, semelhante a um urso que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Daniel 7, verso 5. E este animal vai vir e vai devorar a carne do animal anterior. Ele vai fazer guerra e vai substituí-lo. Ele tinha 3 costelas, e um lado era mais alto do que o outro. Agora, qual era o próximo reino em Daniel capítulo 2? Era a Medopérsia. Há um pouco mais de detalhes aqui. Os medos e persas eram de jugo desigual. Primeiramente, os medos foram mais proeminentes e se levantaram de um lado, e depois os persas chegaram a ser equivalentes e mesmo mais elevados, assim que não eram iguais em poder. Portanto, o animal seguinte, o reino que se levanta,
seria a Medo-Pérsia. 3 costelas na sua boca. Houve 3 guerras principais associadas com as conquistas da Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia representa, porque aqui vemos um paralelo, aos braços e peito de prata da estátua, e governaram de 539 a 331 a.C. E aqui, nas conquistas que fizeram, vemos a primeira, Lívia, conquistada dessas porções do Império Babilônio. A outra conquista foi a própria Babilônia, e a terceira foi o Egito. E eles, basicamente, assim conquistaram todo o Império Babilônio, com estas 3 conquistas, representadas aqui por 3 costelas na sua boca. Daniel 7, verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinham 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora, temos aqui algo fascinante. Daniel 7, verso 6. O reino seguinte a se levantar foi, obviamente, o reino grego. E aqui ele é descrito como um leopardo. Lembram-se dos animais? Há um leão, um urso e agora um leopardo. E há 4 cabeças associadas a esta besta. Quantas cabeças na primeira besta? 1 cabeça. Quantas na segunda? 1 cabeça. Mas agora 4 cabeças. Que história interessante. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e também tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Portanto, o reino que se levantou a seguir foi a Grécia, 331 a 168 a.C. E quando a Grécia estava no seu auge, Alexandre o Grande morreu. Depois de uma noite de bebedeira, demorou um tempinho e depois morreu, e o reino foi então dividido em 4. Os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esta é a divisão do reino grego em 4. Fascinante. Portanto, havia 4 cabeças, assim que agora já temos um total de 6 cabeças. O leão, o urso e mais as 4 do leopardo. Igual a 6. Depois disso, Daniel 7, verso 7, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Você se lembra qual é o simbolismo do ferro? Onde é que o encontramos? Em Daniel capítulo 2, e era um símbolo do Império Romano. Aqui temos o mesmo simbolismo. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava a pés o que subjugava. Aqui está um poderoso império, no nível político, o mais poderoso dos 4, e destruiria e devoraria, até com seus pés destruiria. E há algo muito interessante acerca disso. Daniel 7, verso 7. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Certo? Não há um número de cabeças mencionado aqui, então presumimos que havia só uma, com 10 chifres. Assim que você conta todas as cabeças das bestas de Daniel 7, quantas cabeças nós temos? Temos 7 cabeças. 7 cabeças. Agora, a besta que nós encontraremos no livro de Apocalipse tem 7 cabeças. E a besta do livro de Apocalipse com as 7 cabeças também tem todos os componentes das bestas que são mencionadas aqui em Daniel. Capítulo 7. Portanto, precisamos saber que cada uma dessas cabeças e quais eram as filosofias associadas com esse período de tempo. Agora, esta besta em particular era diferente de todos os animais que apareceram diante dela. E tinha 10 chifres. Agora, os 10 chifres, como já vimos nas definições, seriam 10 reinos. O verso 24 diz, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Portanto, de Roma se levantariam 10 reinos, e depois dele se levantará outro.
Portanto, depois que os 10 tenham se levantado, depois de Roma ter sido dividida em 10, um outro se levantaria, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Bem, isso é fascinante. Portanto, o quarto animal se divide em 10, mas ainda é basicamente o mesmo animal. O mesmo animal se divide em 10. E deste animal, na divisão dos 10, vem outro poder. E ele é o que adiciona um aspecto diferente. Está claro? É isso que o texto diz. Qual será diferente? Diferente dos primeiros. Portanto, Roma será diferente dos outros por causa daquela besta. E ele governará por quanto tempo? Até que veio o ancião de dias e o julgamento foi dado aos santos. Esse é um longo período de tempo. Portanto, Roma governou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo, e depois foi dividida em 10. Quantos dedos há na profecia anterior? 10 dedos. Aqui temos os 10 novamente, divididos em 10, e outro se levantará depois deles, e ele será diferente, e o sistema permanecerá por quanto tempo? Até que venha o ancião de dias. Uau! Um longo tempo. Portanto, estamos falando de um longo período de tempo. Roma governou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então foi dividida. Assim que temos exatamente a mesma sequência. Nós temos o leão que se compara à cabeça de ouro. Depois temos o urso que se compara aos braços e peito de prata. Depois temos um leopardo de 4 cabeças que representa o quadril de bronze. E agora temos um animal terrível, que representa as pernas de ferro. E os 10 dedos, quando dividida em 10, e também será diferente por causa de um outro que se levanta depois dele. Assim que é isso que temos até agora. Daniel, capítulo 7, versículos 19 ao 23. Então tive desejo de conhecer a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. Portanto, havia um elemento de bronze nessa quarta besta. O bronze era um componente muito importante. Ora, de fato, o Império Grego foi praticamente incorporado por Roma. A filosofia grega se tornou a base do Império Romano. E, de fato, quando Roma se dividiu nas duas pernas, uma era o Império Bizantino e a outra era o Império do Ocidente. E o Império foi governado por Constantinopla. E era onde a filosofia grega abundava. A filosofia grega era a filosofia do tempo. Portanto, ali está este elemento de bronze. As unhas de bronze. E nós encontraremos, interessantemente, estas unhas outra vez mais tarde, que devorava e fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. Assim que ele queria saber mais acerca deste quarto terrível animal. O quarto animal, é-nos dito no verso 23, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará que parte da terra? Toda a terra. E a pisará a pés e a fará em pedaços. Agora, Roma, na sua forma original, tomou conta do mundo inteiro? Sim ou não? Não. E a China? E o Japão? E as Filipinas? E a Austrália? E a África do Sul? E os Estados Unidos? E a América do Sul? E essas áreas? Será que Roma governou sobre todas elas? Obviamente que não. Mas lembrem-se, a profecia não diz que seria esta Roma. Roma acaba e é dividida em 10.
e que outro se levantaria e governa até quando? Até que venha o ancião de dias. Assim que a profecia ainda hoje está de pé. Nesse contexto. Faz sentido? Ok. Isso é muito interessante. Portanto, aqui temos esse poderoso Império Romano. Isto é o que a Bíblia diz, que encontraríamos estes reinos e os 10 chifres se levantariam. 10 reinos. Os 10 dedos representam os 10 reinos. Desde o ano 476 até a segunda vinda de Cristo, esses poderes de alguma forma continuariam. E o pequeno, depois deles, que se levantaria mais tarde, seria o elemento diferente e governaria até que o ancião de dias chegasse. Daniel 2, verso 44, lembrem-se, está falando acerca dos 10 dedos, que são equivalentes aos 10 chifres, e diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim que temos um paralelo perfeito entre Daniel capítulo 2 e o capítulo 7. Agora, Daniel estava se perguntando acerca disso. No verso 8 diz, estando eu a considerar os chifres, portanto, ele estava olhando para a linha de tempo para ver quando Roma era dividida em 10 componentes. E ele está olhando para esses 10 reis que se levantam do Império Romano. Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. De fato, se fala de pequenez. Ele era muito pequeno. E então ficou cada vez maior. Entre eles subiu. De onde ele sobe? Dentre eles. Bem, então este chifre pequeno sobe dentre os 10. Isso é muito importante, porque este chifre pequeno é o homem por trás da máscara. E este chifre pequeno sobe dentre os 10. Portanto, os 10 reinos estão lá, e ele se levanta do meio deles. Assim, que tipo de poder é esse? Este é um poder europeu? Porque os 10 chifres que se levantaram do Império Romano Ocidental, portanto, não podemos procurar este chifre no Oriente Médio, por exemplo. Podemos? Não. Podemos procurá-lo nos Estados Unidos da América, por exemplo? Não. Onde é que podemos procurá-lo? Lá onde se espera que ele se levante. Ele tem que aparecer entre os 10. Ele tem que aparecer entre os 10. E todos os 10 estão lá quando se levanta. Repare, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Portanto, por causa desse poder, 3 dos que tínhamos antes são removidos. Faz sentido? Vamos ter que tirar 3. Quem vai arrancá-los? Ou como consequência de quem eles serão arrancados? Deste poder. Isso é muito importante, para que tenhamos isso tudo muito bem claro, porque não queremos cometer nenhum erro. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Onde encontramos este simbolismo anteriormente? Esse simbolismo de homem? Babilônia. Lembram-se? Encontramos isso em Babilônia. Aqui há o mesmo simbolismo, neste poder. O homem se levantará outra vez, mas assim mesmo acima do Altíssimo, e tomará o lugar do Altíssimo. Esta é uma nova Babel, um outro portal para o céu. O homem exaltando a si mesmo acima do divino e falando grandes coisas. Ele está falando contra Deus. Portanto, agora temos algo da história. Ele se levanta da divisão do Império Romano. Uma vez que está dividido em 10, então só depois que ele faz a sua aparição. 3 deles são um incômodo para ele, e eles são eliminados sob a sua influência. E então ele se levanta como um cogumelo e põe o humano acima do divino.
Isto é o que está escrito. Isto é o que está sendo dito aqui. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino que se levantarão, serão 10 reis, e depois dele se levantará outro. Pergunta, ele se levanta do remanescente do Império Romano ou do remanescente do Império Grego? Império Romano. Império Romano. Não se esqueçam disso. A rocha também atinge os pés. Ela atinge os pés de que império? Do grego ou do romano? Do Império Romano? Portanto, se você já sabe disso, será capaz de resolver metade dos problemas das falsas profecias que há ao redor do mundo, que dizem que o anticristo se levantará, ou melhor, que se levantou no passado, no tempo da Grécia. Não, 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 não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele se levanta quando? Uma vez que Roma seja dividida nos seus componentes. Isto é o que a Bíblia diz. E governa até que venha o ancião de dias. Ele já está aqui agora? Bem, deveria estar. Claro, ele já deve estar por aqui. E alguns ainda estão esperando por ele. Para quê? Ele já está aqui. Não precisamos esperar. Deveríamos ser capazes de dizer, ali está ele. Isso é muito interessante. Portanto, ele será diferente dos primeiros. Portanto, o aspecto é diferente na quarta besta, que é feito por quem? Por ele mesmo. E por que é diferente? Ele é o responsável por serem removidos 3 reinos inteiros. Bem, vocês se lembram dos reinos, os anglo-saxões, os francos, os alemanos, os lombardos, os ostrogodos, os érulos, os burgúndios, os visigodos, os suevos e os vândalos. Havia 10 deles. Mas havia alguns que eram terrivelmente opostos a esse poder. O principal deles eram os érulos, de 493 depois de Cristo. Olhem onde eles governavam. Esse povo tinha uma filosofia interessante. E esta filosofia diferia substancialmente da filosofia deste outro poder do chifre pequeno. Agora, infelizmente, nós não temos documentos históricos sobre as crenças dos érulos. Nem tampouco temos quaisquer documentos sobre as crenças dos ostrogodos. O que nós temos é um pouquinho das crenças dos vândalos. Mesmo assim, com pouca documentação religiosa. Por que não temos isso? Porque tudo foi destruído. Então, toda a informação que nós temos é de segunda mão. Aparentemente, a história nos diz hoje que esses 3 poderes que foram removidos eram de profissão ariana. Em outras palavras, que eles ensinavam que Jesus não era Deus e, portanto, eles tiveram que ser removidos. Mas, de fato, não há nenhuma evidência disso em lugar algum. Trata-se de informação de segunda mão, provida pelo poder que os destruiu. O aspecto mais interessante é que aqueles que foram destruídos tinham um evangelho diferente. Um evangelho que era derivado da Palestina e que era um reflexo muito mais verdadeiro do evangelho bíblico do que qualquer outro. E é possível que eles tivessem um cristianismo derivado diretamente da fonte original. E talvez por isso tiveram que ser removidos. É uma possibilidade bem plausível. Há bastante investigação que tem sido feita sobre isso. E eu não sou totalmente contra esta ideia. Portanto, foram destruídos em 493 depois de Cristo. Agora, se esta quarta criatura, esse novo poder, se levanta do meio deles, então ele já deveria ter se levantado antes de 493. Os que vão ser eliminados a seguir são os vândalos, 534 depois de Cristo. Eles afligiram o Império Romano e os sujeitaram uma grande parte da sua cultura religiosa do mundo bizantino e romano. Eles os subjugaram ferozmente e, portanto, finalmente os vândalos foram destruídos pelos exércitos do Império Romano Oriental. E então vieram os ostrogodos. Eles foram os últimos. Os ostrogodos governaram até 538 depois de Cristo.
E eles ocuparam primeiramente esta área, e mais tarde ocuparam e conquistaram toda a capital do Império Romano Antigo e áreas circunvizinhas. E os ostrogodos também tinham um evangelho derivado da antiga Palestina. Portanto, eles tiveram que ser removidos. Eles eram tolerantes às outras religiões, mas eles eram um espinho na carne do poder do chifre pequeno. E finalmente eles foram destruídos com a ajuda, dentre outros, dos francos, por aqui mais ou menos, que fizeram uma aliança com os reis de Constantinopla, com os Césares. E, portanto, em 538 d.C., a oposição ao chifre pequeno desapareceu. E ele cresceu como um cogumelo. Portanto, os alemanos, os remanescentes dos 10, eles são os alemães hoje, os burgúndios, os suíços, os francos, os franceses, os lombardos, os italianos, os saxões, os ingleses, os suevos, os portugueses, os visigodos, os espanhóis, e os érulos, os vândalos e os ostrogodos foram eliminados. De fato, estes não foram os únicos contra os quais se fez guerra. Não. Os visigodos, por exemplo, sendo provavelmente muito relacionados aos ostrogodos, tinham sentimentos semelhantes. E houve muitas guerras combatidas e muita subjugação por aqui, antes que estes também se alinhassem com o pensamento do poder do chifre pequeno. Os maiores aliados do poder do chifre pequeno foram os francos, que são hoje os franceses. E os primeiros a adotar essa roupagem, um dos primeiros foi Clovis, e Clovis entrou para a história mais do que qualquer outro, como o homem que ajudou o poder do chifre pequeno a chegar à sua realização. Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Portanto, Daniel está observando os eventos aqui na Terra, em que tudo parece girar em torno do poder deste chifre pequeno, e ele vê a cena de um grande julgamento que acontece no céu. O verso 10 diz: assentou-se o juiz e se abriram os livros. Portanto, aqui havia uma cena de julgamento. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Este é um acrônimo para anjo. Vamos ver que isso nos vai ser explicado em outra conferência. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 13. Portanto, esta não é a vinda de Cristo a esta terra. Esta é uma cena que acontece no céu, enquanto o chifre pequeno estabelece o seu domínio aqui na terra. Assim que o julgamento está pronto para sentar-se no reino celestial. E foi-lhe dado, isto é, ao Filho do Homem, o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Portanto, temos um contraste por aqui. Por um lado, temos um reino que vai ser estabelecido nesta terra, cuja sede e poder repousam sobre o chifre pequeno, e do outro lado, temos um julgamento que ocorre no lugar onde o poder será dado a Cristo. Portanto, temos dois poderes opostos. Cristo, grande vencedor ao final, e o anticristo, que trabalha e vão um contra o outro. Um estabelece o seu reino sobre a terra, e o outro estabelece o seu reino eterno que nunca será destruído. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7, versículo 18. Lindo simbolismo, muito poderoso. Agora vamos dar uma olhada às referências de Paulo ao homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 10, Paulo descreve esse poder do anticristo que se levantará. Ora, irmão, rogando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se este dia de Cristo já estivesse perto. Percebem que alguns, mesmo nos dias de Paulo, ensinavam que o dia do Senhor estava perto. E alguns estavam pregando que Cristo já estava reinando. E Paulo diz, não, 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 não. Há algumas coisas que têm que acontecer primeiro. Portanto, o dia de Cristo não chegar ainda. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a vinda do Filho do Homem, sem que antes venha a apostasia. Portanto, primeiro, então, a igreja entraria em apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apenas 2 homens na Bíblia são chamados de filho da perdição. Apenas 2. Um é o homem do pecado e o outro foi Judas. Agora, como traiu Judas a Jesus? Com um beijo. Veja, Judas pretendia passar-se por um deles. E depois traiu a Jesus. O outro, você acha que é possível que ele se faça passar por discípulo, mas depois traia Jesus com um beijo? Acha que isso seria possível, só que numa escala maior? Então, que ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia na igreja, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, com Deus. Portanto, aqui está uma autoridade presunçosa que assume o poder. De fato, este poder dirá, eu sou um outro Deus nesta terra. E a salvação é através de mim. Mas este poder será um poder sutil que trabalha tal como Judas trabalhou. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 de João, verso 3 do capítulo 4. Portanto, agora vamos pensar nisso. Se o espírito do anticristo já estava no mundo no tempo de João, e Paulo diz que virá a apostasia, então este homem do pecado será revelado. Então este homem do pecado tem estado conosco por todo este tempo. Portanto, já vimos que ele não pode ter vindo no Império Grego, porque ele se levanta do Quarto Império, e tampouco pode vir em algum momento do futuro de uma tribo da Palestina. Correto? Vocês estão de acordo comigo? Ok. Se isso está correto, então todo mundo cristão deve estar em um grande erro acerca deste assunto. Porque metade da cristandade acredita e ensina que o anticristo já veio e que o seu nome era Antíoco Epifânio IV e que ele era um rei grego. A Bíblia diz que ele se levanta do quarto animal. De fato, depois do declínio do quarto animal e a sua divisão em 10. E a outra metade da cristandade é ensinada que o anticristo virá no futuro, depois do arrebatamento. Agora, nós temos aqui um problema, porque esta não é sequer a mesma igreja cristã, mas aqui diz na igreja primitiva que ele já estava no mundo e agia de maneira clandestina na igreja cristã primitiva. Portanto, nenhuma dessas posições pode estar correta. Paulo continua, não vos lembrais que estas coisas vos dizia enquanto ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Portanto, algo está detendo, impedindo que este poder se levante. Algo está detendo este poder, porque já o mistério da iniquidade opera. Portanto, este poder, este iníquo e misterioso poder, já estava operando no mundo no tempo de Paulo.
Portanto, este não é um poder futuro, que virá apenas no fim dos tempos. Não, não, não. Ele tem que estar aqui. Ele já está aqui há todo este tempo. Somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Vemos na versão Almeida Revista e Atualizada. E aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Portanto, havia um poder segurando de alguma forma este poder do chifre pequeno, para que ele não se manifeste. E Paulo lhes tinha dito quem era esse poder. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia, mas ele não menciona isso aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Portanto, este poder será levantado quando algo que o detém seja tirado, ou algum poder que o está detendo, e este poder será destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Esta é uma história interessante. Com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Será possível que este poder engane a todo mundo quando eles aceitam um evangelho que é baseado em valores humanos e não em valores divinos? Em critérios humanos e não em critérios divinos? Será que isso é possível? Aqui nós temos um ponto em que Paulo, estamos lendo Romanismo e Reforma de Gratian. Paulo afirma a existência de conhecimento na igreja primitiva. A igreja primitiva sabia, diz ele, qual era o obstáculo. A igreja primitiva nos diz o que ela sabia sobre isso. E ninguém pode se colocar hoje numa posição de contradizer esse testemunho, que Paulo tinha pela palavra da boca somente, dito aos Tessalonicenses. Isto é um ponto em que só a tradição antiga pode ter autoridade. A especulação moderna não tem qualquer relevância nesse assunto. Hoje as pessoas estão dizendo, bem, o que poderia tê-lo detido? Talvez fosse o Espírito Santo. Por que haveria de ser o Espírito Santo? Havia um poder a detê-lo. E quando este poder é removido, o anticristo se levanta e permanecerá até que o Senhor venha. Então, o que os pais da igreja sabiam e que Paulo lhes disse verbalmente? Ele lhes disse, mas não escreveu. Bem, vamos ver o que dizem os pais da igreja primitiva. Tertuliano, o apologista cristão de 200 depois de Cristo, em A Ressurreição, diz: ele que resiste deve resistir até que do meio seja tirado. Que obstáculo está lá senão o Estado romano? A queda do qual, dividido em 10 reinos, deve então introduzir o anticristo. Portanto, isto era o que os pais da igreja cristã primitiva acreditavam, que quando Roma se for, então o anticristo será revelado. Será que isso é bíblico segundo Daniel capítulo 7? Absolutamente. Quando Roma se divide em 10, e quando o Estado romano desaparece, o anticristo será revelado. E isto é o que criam os pais da igreja cristã primitiva. Tá outro, João Crisóstomo, um sermão sobre 2 Tessalonicenses 2. Ele foi bispo em Constantinopla, em 390, e diz: há somente um que impede agora até que seja tirado do caminho, que é quando o Império Romano é tirado do caminho. Então ele virá, o anticristo. Aqui temos outros. Edward Elliot, que escreve um comentário sobre Apocalipse em 1862 e diz: nós temos um testemunho concordante com os primeiros pais, Irineu e dos discípulos de São João, dizendo a Crisóstomo e Jerônimo, quanto a como isto era entendido, acerca do poder imperial que governava e residia em Roma. Assim, isto é uma verdade bem simples. Quando Roma cai, o anticristo vem. Enquanto os Césares mantiveram o poder imperial, era impossível para o anticristo levantar-se. Na queda dos Césares, ele se levantou. Há uma outra fonte. Paulo não identificou o poder repressor porque ele sabia que era Roma e evitou as represálias. Lembrem-se que a igreja cristã estava sendo perseguida por Roma. Uma outra citação. Portanto, Paulo não diz: quando Roma cair, ele virá. Porque se ele tivesse dito isso publicamente, ou escrito quando Roma cair ele virá, ele teria entrado num grande problema e a igreja seria perseguida. Portanto, a igreja primitiva acreditava que quando Roma caísse, o anticristo se levantaria. Daniel 7 diz: ele se levantará quando Roma for dividida em 10. Então ele se levantará. Portanto, este é o critério bíblico acerca de quando o anticristo começa a governar.
Vamos falar agora acerca do poder deste chifre pequeno. Aprendemos até agora que ele se levanta quando? Quando Roma é dividida. Aprendemos que ele vem dessa divisão e que se levanta dentre os 10 chifres. E aprendemos que será diferente dos primeiros. Daniel 7:24. E que este poder estará conosco até que Jesus venha. Isto significa que ele já se levantou e está entre nós hoje. Vamos dar uma olhada nos atributos que Daniel diz que o chifre pequeno terá. Primeiro, ele se levanta da quarta besta. Daniel 7, 7 e 8. Estão todos de acordo com isto? Ele se levanta de Roma. E é de lá que se levanta. Ele é um poder romano. Número 2. Ele se levanta do meio dos 10 chifres. Estando eu a considerar os 10 chifres, eis que do meio deles surgiu um chifre pequeno. Portanto, ele tem que surgir do Império Romano Ocidental. Ele é um poder europeu. Não é nenhum outro poder desta terra. Ele se levanta depois dos 10 chifres. Assim que ele assume a sua posição de poder, em algum momento depois de 476. Depois de Cristo. E depois deles se levantará outro. É o que diz o verso 24. Ele é diferente dos outros, o qual será diferente dos primeiros. Verso 24. Este é o quarto critério. Aqui está um outro critério. Ele se torna mais robusto do que os outros, mais robusto do que os seus companheiros. Verso 20. Aqui está um poder que se torna mais grandioso do que qualquer outro reino. E sabem de uma coisa? Não é difícil ver o que a Bíblia está dizendo. Incômodo, talvez, mas não é difícil. Ele arranca 3 reinos, diante dos quais caíram 3. Verso 20. Ele tem olhos como de homens e fala grandes coisas contra o Altíssimo. Verso 25. Portanto, ele se exalta a uma posição onde Deus deveria estar. Primeiro, ele substituiu os preceitos divinos por preceitos humanos. Então, traça um caminho para o céu através do qual, pelo poder do homem, e não pelo poder de Deus, se atinge. Este é um assunto muito, muito sério. E ele fala grandes coisas contra o Altíssimo. Vamos ter que dar uma olhada nisto também. E depois ele fará guerra contra os santos. Destruirá os santos. Verso 25. Portanto, este poder deve ter sido um poder perseguidor, que lutavam contra aqueles que diziam que a salvação é através do poder de Deus, unicamente. E então, um outro critério. Ele mudará tempos e leis. Verso 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Isto é fascinante. Agora, que tempos e leis você acha que Deus estaria preocupado em ver mudados? Deus estaria preocupado com as pequenas e tolas leis humanas? Não. Ele deve estar preocupado com uma modificação da lei divina. E os tempos que deveriam ser mudados seriam tempos que Deus estabeleceu. Por exemplo, Deus estabeleceu o tempo porque foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia. De uma tarde a outra, eram medidos os dias anteriormente. Então havia festas e festivais e tempos que foram estabelecidos. Será que esse poder mudou tudo isto? Fascinante. Este é o 9º critério dado no livro de Daniel. Daniel é muito preciso. E ele governará e serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio profético. Vamos falar sobre isso. Fascinante. O verso 25. E devorará toda a terra. O quarto animal, o qual será diferente, devorará toda a terra. A sua característica diferente devorará toda a terra. E a pisará a pés e a fará em pedaços. Será que isso inclui os Estados Unidos?
Que neste momento possa haver alguém controlando os Estados Unidos? Os poderosos Estados Unidos? Que dizer da poderosa Rússia? Ou de qualquer outra nação poderosa? Talvez a China? Vocês acham que podem estar sendo controlados por mais alguém neste momento? E isso vai existir até o fim, até que venha o ancião de dias, no verso 22. Agora, eu não estou inventando essas coisas, isso está no livro de Daniel. Vocês podem pegar o livro de Daniel e lerem vocês mesmos. Agora, o critério final. O seu reino será tirado no fim dos tempos. E o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. A Bíblia diz que ele será destruído pelo esplendor da vinda do Filho do Senhor. Portanto, nenhum poder terrestre tirará o seu poder. O próprio Deus vai intervir. 13 critérios. Há apenas um poder no mundo inteiro que historicamente e de qualquer outra forma se possa qualificar. É uma situação bem lamentável. Agora, eu não quero entristecer ou enfurecer a ninguém aqui, e eu não quero ferir os sentimentos de ninguém. Mas o fato é que este poder é tão claramente identificado que até eu mesmo, que fazia parte desse poder, tive que renunciar a ele e deixá-lo. Eu também fui afetado. Eu fiquei muito chocado e estive, de fato, até fisicamente doente quando eu descobri isto. Portanto, quem é ele? Ele se levanta do quarto animal, ele se levanta entre os 10 chifres, depois dos 10 chifres, e é diferente dos outros. Quando a última onda das invasões bárbaras havia perdido as suas forças, a face da Europa tinha sido transformada, reinos germânicos e independentes tinham sido estabelecidos das ruínas do Império Romano. História da Igreja, página 175. Sobre as antigas ruínas do Império Romano se levantou uma nova ordem de Estado, cujo ponto central era a sede papal. Por isso, inevitavelmente resultou numa posição não somente nova, como também muito diferente da anterior. A Igreja e as Igrejas, páginas 42 e 43. Esta é uma fonte católica romana, dizendo que aqui estavam numa situação diferente da anterior. Há duas teorias sobre o anticristo no mundo hoje, que são ensinadas por todas as igrejas do mundo. Quase. Uma é a de Rivera e outra é a de Alcázar. Agora, o que essas teorias ensinam? Elas ensinam preterismo e futurismo. O preterismo ensina que o anticristo veio no passado, no tempo dos gregos, e o futurismo ensina que ele virá no futuro, depois da igreja cristã ter sido arrebatada. E nenhuma das duas doutrinas é bíblica, porque as duas violam Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e todo o livro de Apocalipse. Elas violam cada pequeno princípio bíblico, todas elas. E quem era Rivera e quem era Alcázar? Bem, os dois eram jesuítas. Portanto, essas são doutrinas estabelecidas no mundo, depois da Reforma, pela própria Igreja Romana, para tirar a ênfase do papado e pôr em duas direções diferentes. O historiador C.C. Ecker disse que quando o Império Romano tinha desintegrado toda a sua estrutura e o seu lugar tinha sido tomado por um número de rudes reinos bárbaros, a Igreja Católica Romana não somente se tornou independente do Estado em assuntos religiosos, como também dominou os assuntos seculares, o papado e os assuntos mundiais, página 1. Portanto, aqui estava um chifre, um reino que se tornou mais robusto do que os outros e os dominou, correto? O historiador Thomas Hobbes diz: se alguém considerar o domínio mundial, perceberá que o papado não é outro senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado e coroado sobre a tumba do mesmo. Ok. Portanto, Roma, na verdade, não se foi. Ela é chamada de Igreja Católica Romana. Certo? Portanto, Roma não se foi totalmente, de fato. Leviatã, página 457. Será diferente dos primeiros.
Nós vemos que é isto que Roma diz. Sim, nós somos diferentes, pois agora somos um poder religioso que exerce influência política. Mais robusto do que os seus companheiros. Daniel 7:20. Ele seria mais poderoso do que os outros reis. Os reis da Europa curvaram-se ao papado? Sim. Algumas vezes sim, outras vezes não. E se não, eles eram finalmente subjugados e tinham que se curvar. Se não, eles tinham que finalmente vir, como Frederico da Alemanha, que teve que ficar descalço, na neve, à espera de uma prorrogação para ter o seu reino de volta. Nos Concílios Sacrossantos, volume 13, Roma diz: nós definimos que a Santa Sé Católica e o Pontífice Romano têm a primazia sobre que parte do mundo? Todo o mundo. Interessante. O vigário do encarnado Filho de Deus, sumo sacerdote ungido e supremo governador temporal, o Papa, sentou-se no seu tribunal para julgar imparcialmente nação e nação, povo e príncipe, soberanos e súditos. Cardeal Henry Manning, em O Poder Temporal do Vigário de Cristo. Portanto, será que eles afirmam que estão controlando todos os outros reinos? Sim ou não? Sim, eles mesmos alegam isto. As chaves deste sangue, João Paulo II versus Rússia e o Ocidente para controlar a nova ordem mundial. Mahaki Martimer é professor pontífice na Universidade Gregoriana, em Roma, e ele está dizendo isso, não eu. Arrancou 3 reinos, então tive o desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal que era diferente de todos os outros, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Daniel 7, 19 e 20. Sim, Roma alega que os 3 foram arrancados porque eram arianos, que eles não acreditavam que Cristo fosse Deus, que é um dos ensinamentos de Roma. Mas veremos que este é apenas um elemento esotérico de Roma. Que há outro ensinamento de Roma que é chamado de esotérico, que é um ensinamento ocultista e que diz algo completamente diferente. Mas isso será o tema de outra conferência. Ele tinha olhos como de homem e falava grandes palavras contra o Altíssimo. Aqui temos um sistema que se coloca acima de Deus e que fala contra o Altíssimo e destrói os santos. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, diz Apocalipse 13:5. E o que é uma blasfêmia? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Será que a igreja romana fez isto? Absolutamente. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E é claro, não se pode mudar a lei de Deus, isso é apenas o que ele pensa poder fazer. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos ter que ver isso em detalhes. Vejamos primeiro a definição bíblica de blasfêmia. E veremos se Roma cumpre os requisitos. Bem, nós encontramos em João capítulo 10, verso 30 a 33, eu e o Pai somos um. Disse Jesus. Jesus diz que é Deus. E os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, uma definição de blasfêmia na Bíblia é quando alguém diz que é Deus. Bem, há muitas pessoas que blasfemam no mundo, hoje em dia, mas esta é a primeira definição. Outra definição, encontramos em Lucas, que diz, vendo ele a fé dele, disse, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Portanto, assim, existem 2 definições bíblicas de blasfêmia. Uma quando alguém diz que é Deus, e a outra se você diz que pode perdoar pecados. Bem, o que diz Roma? Aqui temos o artigo da Enciclopédia Católica, volume 12, acerca do Papa que diz, esta autoridade judicial incluirá mesmo o poder para perdoar pecados. Portanto, Roma diz que pode perdoar pecados. O sacerdote católico, página 78, diz, busque onde você desejar, no céu e na terra, e você encontrará um ser criado que pode perdoar pecados, que pode libertá-lo das cadeias do inferno. Este ser extraordinário é o Padre católico. Interessante. Tu és um sacerdote para sempre, diz o bispo ordenado. Ele já não é um homem pecaminoso, filho de Adão, mas um alter Christus, um outro Cristo.
no lugar de Cristo. No lugar de, em grego, é anticristos. Anticristo. No lugar de Cristo. Para sempre um sacerdote do Santíssimo, com poder acima do poder do Todo-Poderoso. Agora, isto é pesado. Dizer que você tem mais poder do que Deus. O Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, ocultado sob o véu da carne. O Nacional Católico, julho de 1985. Portanto, Roma sempre alegou estar na posição de Deus. Então, o próprio Deus tem que se sujeitar ao julgamento dos padres católicos, tendo que absolver ou condenar, segundo os padres católicos perdoam ou não. A sentença do sacerdote precede e Deus endossa. Dignidade e Dever dos Padres, volume 12, página 297. Portanto, a Igreja Católica diz que quem está salvo e quem está perdido é definido por eles e Deus não tem escolha. E se eles dizem que não, Deus não pode dizer que sim. Portanto, quem é mais poderoso? Eles são. Será que isso é blasfêmia? Sim ou não? Isto é uma blasfêmia da mais alta ordem. O cardeal Bellarmino diz que todos os nomes que são aplicados a Cristo, pela virtude do qual se diz que ele está estabelecido acima da Igreja, todos esses mesmos nomes são aplicados ao Papa. Isto significa que ele assume o lugar de Deus. Portanto, ele cumpre este requisito. Dado em Roma, de nosso palácio, 10 de fevereiro de 1817, a 14ª jurisdição do Santíssimo Pontífice, Pai em Cristo e Nosso Senhor Deus, Papa Leão XII. Portanto, o Papa tem se coroado a si mesmo como Deus. Nós temos sobre esta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Grandes cartas e encíclicas do Papa Leão. Vocês sabiam que hoje, quando o Papa escreve uma encíclica, sempre assina, o Papa João Paulo II, por exemplo, fazia isso, dado por nós em letras maiúsculas, em nosso, letra maiúscula, pontificado. Interessante, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, em maiúscula. Portanto, o Papa toma a prerrogativa e até os dias de hoje, ele alega ser e ter o poder de Deus. Assim que Roma cumpre este requisito. O Sacrosanto Concílio, nós decidimos que a Santa Sé Apostólica e Pontífice Romana detém a primazia sobre o mundo inteiro. Agora, esse poder tomaria finalmente o controle do mundo inteiro. Será que Roma controla mesmo o mundo inteiro? Você realmente acredita nisso? Você acha que isso é possível? Bem, vamos ter uma próxima conferência sobre as sociedades secretas. Eu não a perderia se fosse você. Tomás de Aquino escreveu O Poder Secular, que é um grande filósofo católico citado mais de uma vez por João Paulo II, mais do que qualquer outro filósofo da Igreja Católica. Ele escreve, o poder secular é sujeito ao poder espiritual, assim como o corpo é sujeito à alma, e, portanto, não é usurpação de autoridade que o prelado espiritual interfira em coisas materiais, concernente àquelas questões em que o poder secular está sujeito a ele. Portanto, todo mundo está sujeito a Roma. O Concílio de Trento declarou, todo o domínio temporal é dele. O domínio, a jurisdição e o governo da terra inteira, tudo isso é seu por direito divino. Todos os soberanos da terra são seus súditos e devem se submeter a ele. Isso foi o Concílio de Trento. Isso foi o que determinou o ataque da Reforma. Aqui temos uma senhorita que disse, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E essa senhorita disse, é como estar com Deus. Quando viu João Paulo II, ela destruiria os santos. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
Bem, novamente Tomás de Aquino disse que hereges convictos deveriam ser condenados à morte, tão certamente quanto outros criminosos. A Igreja Católica, ela respeita a consciência e a liberdade, mas não obstante, quando confrontada pela heresia, ela tem que recorrer à força, à punição corporal, à tortura. Ela acendeu na Itália as piras funerárias da Inquisição. Um professor católico, Alfred Ballard, em A Igreja Católica, Renascença e Protestantismo. Sim, ela o admite. Aqui está, La Chiesa del Gesù, a sede dos jesuítas. Aqui está o juramento que é feito pelos jesuítas. Basicamente diz que se podem livrar de qualquer rei herege no mundo inteiro, de qualquer estado livre e soberano, ou governo que não queira se submeter ao papado. E qualquer pessoa que não se submeta à autoridade do pontífice romano pode ser seguramente destruída. Portanto, a igreja governou como uma mulher governando sobre reis, que é como ela se descreve a si mesma, através da história. A Inquisição, a Inquisição nos diz que ela destruiu os santos. A Torre de Londres, a Haia e os Países Baixos. Qual é a definição de heresia? Do grego hairesis, escolha, uma decisão por si mesmo, o que crer ou praticar. Portanto, quem deve decidir por você? Roma deve decidir por você naquilo que você deve crer ou fazer. Bem, e se você não se alinha com isso, você deve ser eliminado, deve ser erradicado. Bem, estamos avançando para momentos espantosos no mundo em que vivemos hoje. Estes são alguns instrumentos de tortura que eram usados. Terríveis, estas pinças por aqui que se abriam e poderiam se fechar como dois pequenos baldes, fazendo uma pequena bola, e eles colocavam brasas quentes ali, e então as ajustavam desta maneira. Agora notem aqui os grilhões para os tornozelos e as pontas para dentro, elas iam diretamente até os ossos. Eles eram muito malvados. Esta aqui era para o pescoço, e a apertavam com parafusos, e iam direto ao pomo de Adão. De fato, o general Franco, nos anos 70, na Espanha, ainda utilizava este instrumento de tortura. Dá para crer nisso? Quão primitivo o homem pode se tornar? E os cepos e os parafusos de polegar, e esta coisa horrível por aqui, eles içavam a pessoa de cabeça para baixo, com as mãos atadas nas costas, e a levantavam desta maneira, até o alto, e a dependuravam no teto. E então amarravam esta bola a uma estante alta, esta pedra pesada, nos pés, e ela rolava para baixo e assim arrancavam os braços. Muito cruel o que eles faziam. Esta é uma representação das piras, as estacas da Inquisição, e eles mataram literalmente milhões e milhões de pessoas. Este é um famoso monumento na África, para onde os franceses huguenotes escaparam, depois do grande massacre em que os huguenotes foram massacrados. O massacre de São Bartolomeu. E eles se descreveram como uma mulher, uma igreja que escapava com a Bíblia em sua mão. E aqui as cadeias de Roma arrancadas. Bem, eu tenho algumas novidades para vocês. E cada outra mulher do planeta, falando de igrejas, está mais uma vez em cadeias. Muda os tempos e a lei. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Alega o Papa ter mudado a lei de Deus? Absolutamente. Decretal de translatio episcopi. O Papa tem poder para mudar tempos, para abolir as leis e prescindir de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Será que isso é arrogância da mais alta ordem? Portanto, eles dizem que podem mudar essas coisas. Será que o Papa mudou os tempos? Certamente que o fez. Qual é o calendário que nós usamos no mundo hoje? Quem sabe? Utilizamos o calendário gregoriano. Quem foi Gregório? Foi um Papa. E foram os tempos mudados? Sim. Por autoridade de quem? Dos astrônomos jesuítas. E o que eles mudaram? Eles mudaram a Páscoa. Eles mudaram a Páscoa para que ela tivesse conformidade com a festa de Ishtar. E, de fato, em inglês, ainda se chama assim, Easter, Ishtar. E é por isso que a paz, como se chamava a Páscoa entre os cristãos primitivos, ela era na lua nova e a Páscoa hebraica deveria acontecer em qualquer dia da semana. Agora que o Papa mudou isso,
e se seguiu o simbolismo dos saduceus, que se reuniam em Alexandria, segundo ensinamentos ocultos, a Páscoa só cai no domingo, por causa da festa de Ishtar, e nunca coincide com a Páscoa original. É possível, com o calendário que tem, em algum momento da história, que ela possa coincidir com a Páscoa original. E então, que decreto faz o papado? Se ocorre a festa no dia da Páscoa original, então o Papa muda a festa em uma semana para que ela caia num domingo. Portanto, ele mudou os tempos e as festas, definitivamente. Também, desde esses tempos, nós estamos celebrando o dia de meia-noite a meia-noite, e não de pôr do sol a pôr do sol. Então, ela revogou a lei e prescindiu de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. O Papa pode modificar a lei divina. Pronta a biblioteca. Quem te dá direito, Senhor Papa, para mudar a lei de Deus? Os 10 mandamentos, como originalmente dados por Deus, nas primeiras tábuas, não terás outros deuses diante de mim. Então, depois há este grande mandamento que não devemos nos encurvar aos ídolos. E depois, tu não deves tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o mandamento do sábado é proeminente. E então temos os mandamentos que ditam o relacionamento entre o homem e o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui estão os mandamentos como estão na Bíblia. Mas se você pegar o catecismo católico, verá que o segundo mandamento foi removido. Não terás outros deuses, ou seja, não farás. Ele deverá ser capaz de mudar leis, porque ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses estranhos diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Portanto, o segundo mandamento desaparece e o outro sobe uma posição. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o que eles fizeram com este? Trataremos disso daqui a pouco. Portanto, ele só tem 9 mandamentos e para alcançar os 10, eles tomam o mandamento da cobiça e o dividem em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás os bens do teu próximo. Fascinante. Lembrem-se que este aqui diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eles ainda têm o descaramento de inverter a ordem do mandamento como se tivessem o direito de fazer. A Enciclopédia Católica diz, a Igreja, depois de ter mudado o dia de descanso do sábado judaico, o 7º dia, para o primeiro dia da semana, fez o terceiro mandamento se referir ao domingo, porque o segundo já se tinha tirado como dia a ser guardado como dia do Senhor. Então eles mudaram os tempos, mudaram até o dia de adoração, que era o 7º dia, e foi transferido para o primeiro dia da semana. Mateus 5,17 diz, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, para viver esses preceitos. Aqui está o Catequismo do Converso, da Doutrina Católica, página 50. Ele diz, pergunta, qual é o 7º dia? Resposta, o sábado é o 7º dia. A Igreja Católica está bem ciente disso, todos eles sabem. Pergunta, por que nós observamos o domingo em vez do sábado? Resposta, nós observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Assim, ela mudou os tempos e as leis. Sim ou não? Sim, ela mudou. Tempos, tempo e metade de um tempo. A que isso se refere? Os santos seriam entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você tem uma Bíblia moderna, ela dirá 3 anos e meio. Agora, um ano profético é diferente de um ano literal. Um ano em sentido profético tinha 360 dias, porque o ano hebraico tinha 360 dias. Portanto, 2 vezes 360 igual a 720. Metade de um tempo, metade de um ano, 180. Ao somarmos tudo, isso daria 1.260 dias proféticos. Ora, isso se transforma em 1.260 anos literais. Vamos solucionar isso. Com a conquista de Roma por Belisário, começa a história da Idade Média.
Portanto, quando Roma foi conquistada e os ostrogodos foram removidos, a história da Idade Média começou. Philip Schaeffer diz: Virgílio ascendeu ao trono papal em 538 depois de Cristo, sob a proteção militar de Belisário. Portanto, do poder do chifre pequeno assumiu a sua autoridade em 538 depois de Cristo, porque o último dos chifres, ou dos reinados que impediam seu avanço, eles foram os ostrogodos. E eles foram removidos em 538 depois de Cristo. E Virgílio sobe ao assento papal. Assim, o domínio de Roma começa. E depois dele se levantará outro. Os 10 reinos estabelecidos em 476 depois de Cristo. Depois deles, em 538 depois de Cristo, o reinado papal começa de acordo com um decreto feito por Justiniano, que diz que o Papa seria o corretor dos hereges e o governador de todas as igrejas. Ora, em 538, se você adicionar a este número 1260, chega-se a 1798. E o que aconteceu em 1798? Berthier entrou em Roma, 10 de fevereiro de 1798, e proclamou a República. Metade da Europa pensou que o veto de Napoleão seria obedecido e que, com o Papa, o papado morreria. Portanto, exatamente de acordo com o tempo profético, a Bíblia nos diz, exatamente de acordo com este tempo profético, o relógio bateu em 1798 e o poder temporal do Papa foi detido por um tempo. Portanto, a profecia de tempo dos 1260 anos, 476 depois de Cristo, os 10 reinos são estabelecidos, e em 538 depois de Cristo, o bispo é oficialmente reconhecido como governador de todas as igrejas, e a profecia de 1260 anos nos leva a 1798 e se cumpre. O seu domínio chega ao fim. 1260 anos estavam baseados em 1260 dias, que é o mesmo que dizer 3 anos e meio proféticos, é o mesmo que 42 meses. 42 vezes 30, esse era o mês bíblico. 42 vezes 30 também são 1260. Agora, em Apocalipse 12, nós lemos 1260 dias. Estes são 1260 dias. Em Apocalipse 12, 14, um tempo e tempos e metade de um tempo. Vejam como Apocalipse toma este tema deste poder e o traz ao coração do livro. Aqui estão todos eles. Daniel 7, 25, um tempo e tempos e metade de um tempo, referentes a este poder. Daniel 12, 7, um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2, 42 meses. Apocalipse 11, 3, 1260 dias. Apocalipse 12, 6, 1260 dias. Apocalipse 12, 14, um tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 5, 42 meses. Todos eles se referem ao mesmo poder. Note como estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Bíblia é fantástica. O que isto nos diz? Que este poder se estabeleceria como um outro Deus, porque 7 é o número da divindade. E ele assumiria todas estas características. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. Roma recebe uma ferida e, na forma do poder do chifre pequeno, mas ela será curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. Portanto, este mesmo poder, que governou sobre os santos por 1260 dias, recebe uma ferida mortal em 1798 e se levanta novamente, e o mundo inteiro vai ser sujeito a ele. Isso é o que a Bíblia diz. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso inclui os Estados Unidos? Sim, isto inclui o meu país também. Ronald Reagan e o papado fizeram uma santa aliança. É uma história fascinante. Temos que nos aprofundar nisso, com mais detalhes. Portanto, até os poderosos Estados Unidos se sujeitaram a este poder.
Aqui temos uma foto simbólica, Gorbachev e o Papa. Esta é a poderosa União Soviética, saudando e reconhecendo este poder. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial, em que as diversas nações estejam unidas em uma causa comum. Somente os Estados Unidos têm a força moral e os meios para realizá-la. No Concílio Vaticano II, que ocorreu em 1962, diz: é o nosso dever pôr em ação cada músculo para conseguir o tempo em que todas as guerras sejam completamente proibidas. Consentimento internacional. Isto é o que diz o Concílio Vaticano II. Este objetivo, sem dúvida, requer o estabelecimento de uma autoridade pública universal, reconhecida como tal por todos e dotada de poder para salvaguardar, por parte de todos, a segurança e o respeito pela justiça e o respeito pelos direitos. O Papa Paulo VI escreveu, em uma sessão intitulada Para a Efetiva Autoridade Mundial, esta colaboração internacional em uma escala mundial requer instituições que prepararão e corrigirão e até finalmente estabelecerão uma ordem de justiça que seja universalmente reconhecida. Quem não vê a necessidade de estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir efetivamente em setores judiciais e políticos? Fascinante. E quem foi coroado governador de todo o mundo? Esse mesmo homem. Fascinante. João Paulo Superestrela. Maastricht. A Europa unida. O que o mundo tem a dizer acerca disso? Por que o Parlamento Europeu tem esta construção? Uma construção muito interessante. Nós vamos ter uma conferência acerca desta situação da Europa e o que significa. E o que diz George W. Bush acerca deste poder? Em 25 de março ele disse: a melhor forma de honrar o Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos grandes homens, é levar os seus ensinamentos a sério, é ouvir as suas palavras e colocar os seus ensinamentos em prática aqui na América. Este é um desafio que todos devemos aceitar. Portanto, quem está sujeito a quem aqui? Quem está sujeito a quem? Em 1991, o Papa fez um chamado para a nova ordem mundial. E foi sobre o que o seu discurso de Ano Novo? Ele teve apenas uma mensagem. Ele disse: é tempo de estabelecer uma autoridade mundial. Agora mesmo. Esse foi o seu pedido. Ele visitou as Nações Unidas e falou em nome de todas as religiões do mundo. Note agora que isso inclui o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o zoroastrismo, o protestantismo, o catolicismo e todos os demais. Será que existe uma agenda? E Gorbachev disse: nós devemos ajudar João Paulo II porque ele está certo em seu pedido por uma nova ordem mundial. Disse Gorbachev, quando o Papa falou nas Nações Unidas, na celebração dos 50 anos. Bem, você acha que seria possível que Roma seja esse poder? Que o Vaticano possa ser este poder? Mas, sem dúvida, o Vaticano parece ser um poder cristão nobre, tentando estabelecer valores corretos no mundo. Não parece isso? Lembram-se que a Bíblia diz acerca do homem do pecado? Judas parecia ser um dos discípulos, mas ele traiu a Jesus com um beijo. Aqui está um poder que parece ser um discípulo, mas que também poderá trair com um beijo. Nós teremos que entrar nos segredos das sociedades secretas para descobrir de que se trata.
E o que ensinam os reformadores acerca deste poder? Muitos dos grandes cristãos do tempo da Reforma partilhavam essa visão da verdade profética e classificaram o anticristo como o papado romano. Dentre estes encontramos os valdenses, os hussitas, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, os teólogos batistas John Gill, os mártires, Tyndale, Latimer. Todos eles disseram que Roma era o anticristo. Vamos ver o que disse Lutero. Eu sei que o Papa é o anticristo e o seu assento é o do próprio Satanás. O papado forma uma perseguição geral sob o poder do pontífice romano, com o propósito de fazer cair e destruir as almas. Esta é uma declaração bem direta. O que disse Calvino, João Calvino? Nós chamamos o pontífice romano de anticristo. Interessante. O que disse John Wesley? Ele é o significado da expressão o homem do pecado, que aumenta toda maneira de pecado acima de qualquer medida. É isso que disseram os reformadores. E João Knox disse que o Papa deve ser reconhecido como o verdadeiro anticristo. Bem, os reformadores não querem que ninguém se esqueça. Portanto, em Nuremberg, a sede do protestantismo, na Câmara da cidade, eles tinham uma escultura representada sobre as suas portas. E se você olhar para cá, descobrirá algo interessante. Encontrará a profecia de que estamos falando nesta conferência. De um lado, você tem um leão com asas de águia. E um governante está perto dele. E ele nos diz quem ele é. Ele é Nabucodonosor. Portanto, quem é que os reformadores dizem que o leão com asas de águia representa? Babilônia. Se formos ao outro lado, vamos ver um urso com as 3 costelas na boca. E eles puseram um rei junto dele. E esse poderoso rei, eles dizem quem ele representa. Quem era? Era Ciro, o Grande. Portanto, eles estão dizendo que eram os medos e persas. Os reformadores não tinham rodeios de palavras. Eles disseram tudo e colocaram em pedra. Se você for ao outro lado, verá a outra porta e é assim que ela nos aparece. Vamos ver um pouco mais de perto. Há uma besta, um leopardo com 4 cabeças. E quem é que eles colocaram ao lado? Alexandre o Grande. Portanto, eles a identificaram com a Grécia. E do outro lado está uma besta terrível com 10 chifres. E eles têm um poderoso imperador ali, que é Júlio César. Então, quem é que eles disseram que era? Eles disseram que era Roma. Então, por aqui, eles têm esta pequena estrutura estranha, que surge entre eles, e ela tem a face de um homem, e tem uma pequena coroa. E não deixaram mistério sobre a identidade desta besta. Disseram que era Roma. Quem é que ainda ensina isto hoje? Ninguém. Ninguém ensina isto mais. Será que as igrejas cristãs ensinam isto? Não. De fato, elas todas se uniram no movimento ecumênico que diz: vamos aceitar Roma como nosso líder espiritual. Todas as denominações cristãs fazem parte do movimento ecumênico. E todas elas estão dizendo: vamos receber de volta as correntes. Isso é muito triste. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso está fazendo sentido agora? Certamente que sim. Se fosse possível, eles enganariam os próprios eleitos. A fantasia de cristianismo é tão perfeita que nós não percebemos o âmago do ocultismo por trás dela. Quem está de fato em controle aqui? Quem está por trás do que está acontecendo? Que poder é exercitado em Roma? Quem é o Papa Negro? Quem é Peter Hans Kulvenbach no momento? Quem é ele? Qual é o seu papel no mundo? Você gostaria de saber? Então vejamos. Ele devorará a terra inteira. Isso significa que a rede de intrigas deve se espalhar por todo o mundo e ele continuará até o fim. Ele já está aqui agora, mas o seu domínio será tirado no tempo do fim. Agora, eu não estou
estou dizendo que qualquer pessoa da Igreja Católica que não está ciente de tudo isso que está na Bíblia é o anticristo. Eu estou falando de um sistema aqui. Há um sistema. Há muitos bons católicos na Igreja de Roma que adoram a Deus de acordo com o melhor do seu conhecimento e de acordo com a consciência que têm. E Deus, então, considera o conhecimento que eles têm e os julga de acordo com o conhecimento que têm. Eu estou falando de um sistema que enganou mesmo seus próprios membros e que se coloca agora acima de Deus. A Bíblia diz, mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, pois o Filho do Homem vai vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e ele então recompensará a cada um de acordo com o que tiver feito. A majestade dos reinos debaixo do céu será dada ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deus trará um fim a todas as coisas muito em breve. E para descobrir a intriga que está por detrás das intrigas, eu os convido a assistir às próximas conferências. Mesmo que você tenha ficado triste com esta conferência, é muito importante que assista às próximas conferências, porque todo este plano será revelado. À medida que avancemos no livro de Apocalipse, que o Senhor seja com você e te ajude e te guie.